Quando nós começamos no mundo dos investimentos, vamos lidando com uma enxurrada de novas informações, de diferentes produtos, estratégias e possibilidades. No meio disso tudo, a gente escuta que deve procurar investir ou formar nossa carteira de investimentos a partir do nosso perfil de investidor. Mas existe uma regra sobre a proporção dos investimentos? E qual deveria ser o passo a passo para me tornar um investidor mais qualificado? Vamos tratar disso nesse podcast. Nesse episódio, eu também vou comentar sobre a Max Milhas, um site onde você pode comprar passagens aéreas de uma maneira mais econômica e inteligente. Fique atento! Eu sou Felipe Souza, o expert em finanças e investimentos do Dicas Curtas, e todas as semanas apresento nesse podcast várias dicas, informações relevantes e orientações que podem te ajudar a usar bem o seu dinheiro para construir seus resultados de forma financeiramente saudável, com foco em qualidade de vida, aproveitando o presente e cuidando do futuro, transformando-se em um investidor inteligente. Para você ficar por dentro com todas as informações e não perder nenhuma dica, basta assinar gratuitamente o podcast e acompanhar todas as semanas o Investidor Inteligente do Dicas Curtas. Quer aprender como fazer o seu dinheiro trabalhar para você? Então prepare-se para ficar por dentro das melhores dicas sobre finanças e investimentos. Com você, o Investidor Inteligente. Mais um expert do Dicas Curtas. Antes de realizar investimentos de acordo com o que entendemos ser nosso perfil de investidor, eu sempre oriento aos meus clientes e às pessoas que me escutam em palestras ou treinamentos, especialmente se estão começando a investir, a focar primeiro na sua reserva de emergência. Talvez seja uma postura muito conservadora, mas ela tem motivos. Se acontecer um imprevisto realmente significativo na sua vida, em que você precise de dinheiro e ele estiver primordialmente em aplicações que estejam dando naquele momento retorno negativo, você pode ficar em situação delicada, muitas vezes ter que tomar empréstimo e a sua vida financeira começa a se complicar. Então, por mais que essa postura seja conservadora e que demore algum tempo para formar a sua reserva de emergência, essa deve ser a sua primeira prioridade. Tendo ela construída, você está liberado para focar em outros objetivos e, se quiser, ousar de forma apimentada. Claro, você pode escolher não formar sua reserva de emergência em investimentos que sejam seguros, líquidos e, dentro do possível, mais rentáveis, nessa ordem, comparado à caderneta de poupança. Mas se acontecerem consequências negativas por falta dela, a responsabilidade é sua. Qual o tamanho dessa reserva? Costumo colocar como referência o seu atual padrão de gastos mensais multiplicado por alguns meses que dependem do seu atual nível de risco profissional. Como risco profissional, entenda: funcionário público tem menor risco, reserva mínima de 3 vezes aquilo que se gasta habitualmente. Funcionário de empresa privada, reserva mínima de 6 vezes aquilo que se gasta habitualmente. Profissional liberal, autônomo ou empresário, reserva mínima de 10 vezes aquilo que se gasta habitualmente. Pode ser menor? Pode. A decisão é sua. Então, uma pessoa que trabalha em uma empresa privada que tenha como gastos pessoais médio com a sua vida de R$ 2.500, sua reserva mínima pode ser em torno de R$ 15.000 em aplicações seguras, líquidas e, se possível, mais rentáveis, nessa ordem. Tudo em uma mesma aplicação? Não necessariamente, mas a porta de entrada costuma ser o Tesouro Selic. E se a sua capacidade de poupança atual mostrar que a formação dessa reserva pode demorar alguns anos? 2 recomendações. Primeiro, procure aumentar sua renda, seja com novos negócios, melhorando sua capacitação profissional, que aí tem uma imensidão de possibilidades. E segundo, enquanto poupa e forma reserva, estude sobre investimentos de renda fixa, renda variável, estratégias, etc. Você vai formando seu entendimento sobre diferentes produtos e possibilidades no mercado de capitais. Quando chegar o momento de investir, talvez você não seja mais tão conservador por falta de conhecimento. Ou talvez seja conservador. Você pode entender que produtos mais arrojados realmente não são para você, não por desconhecer, mas
por opção. A formação da reserva vale para quem tem o perfil de investidor arrojado? Claro! Se acontecer algum problema grave no caminho, o ideal é não mexer com as aplicações arrojadas. Por isso também a importância da formação da reserva de emergência, mesmo para quem gosta de pimenta no caldo. Formada essa reserva de emergência, que também compõe sua carteira global de investimentos, o investidor pode pensar em seus outros objetivos, sejam de curto, médio ou longo prazo. E conforme disse, é natural e interessante, pelo menos a princípio, respeitarmos o nosso atual perfil de investidor, que, com estudo e teste prático daquilo que está sendo estudado, pode mudar. Você pode começar como conservador por falta de conhecimento, e na medida em que for aprendendo mais, entendendo que pode se tornar um investidor mais moderado ou arrojado. Bom, mas e aí? Qual que deve ser a distribuição da carteira de investimentos de acordo com o meu perfil de investidor? Quero ressaltar que não existe uma proporção fixa ideal. Se fulano, cicrano ou beltrano bateu o pé dizendo que a proporção certa é essa ou aquela, ele está se chamando de dono da verdade. E não é por aí. O que eu vou apresentar e o que vocês devem entender que qualquer outra pessoa, publicação ou literatura, inclusive recomendações dos questionários de suitability das corretoras e bancos, é que são referências. A proporção mais adequada para você, quem define é você. Diante disso, vamos trabalhar com 3 perfis: conservador, moderado e arrojado. Alguém que tem o perfil conservador vai ter uma carteira de investimentos com perfil de risco mais baixo, com produtos que tenham uma volatilidade menor. Lembrando que volatilidade é uma das medidas de risco. E, portanto, tenham uma carteira global com mais produtos de renda fixa. Pode ter algum produto mais arrojado, tipo um fundo multimercado, ou até mesmo uma pequena porção de recursos alocadas em fundos de ações ou ações diretamente? Sim, pode. Mas a composição geral é feita com ativos de menor risco. Quais ativos, por exemplo? Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, LCs, Tesouro Pré, Tesouro IPCA, CRIs, CRAs e até fundos de investimento em renda fixa ou mesmo fundos referenciados à inflação. A ideia é baixo risco, baixa volatilidade, certeza de retornos positivos. Alguém que tem o perfil moderado vai ter uma carteira de investimentos com um perfil mais arrojado, com produtos que têm uma volatilidade maior, mas não excessiva, uma volatilidade média de uns 10 a 15% ao ano, ou seja, pode oscilar positiva ou negativamente de 10 a 15% em média. E, portanto, tem uma carteira global tanto com produtos de renda fixa em proporção menor ao conservador, quanto produtos mais arrojados. Quais ativos, por exemplo? Os produtos de renda fixa na linha do perfil conservador, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, etc. E também produtos mais arrojados, fundos multimercados ou multiestratégia, fundos de investimento imobiliário, talvez alguns fundos de índice como BOVA11 e similares, podendo ter também fundos de ações e ações diretamente. O ponto é que a proporção de produtos mais arrojados comparada a uma carteira conservadora é maior. Falaremos dessa proporção daqui a pouco. A ideia é ter um crescimento maior do que a carteira conservadora, com maior volatilidade e, portanto, menor certeza de retornos positivos. Agora vamos falar sobre a Max Milhas. A Max Milhas é uma plataforma de busca e compra de passagens aéreas que permite você encontrar os melhores preços e ainda com descontos exclusivos. Lá você tem acesso a combinações inteligentes de tarifas. Por exemplo, ida e volta podem ser compradas em companhias aéreas diferentes, deixando sua viagem mais econômica. E uma coisa que todo mundo pergunta: não precisa ter milhas para comprar. É muito simples e fácil. Você pesquisa e compra normalmente sua passagem pagando por cartão de crédito ou transferência bancária. Depois recebe os dados da sua passagem por e-mail, SMS ou pode consultar os dados da sua compra pelo aplicativo ou pelo site da Max Milhas. É muito prático. E para você que está ouvindo esse podcast, aqui vai um desconto para sua primeira compra até o dia 31 de julho de 2019.
Utilize o cupom Dicas Curtas e deixe seu voo ainda mais econômico. Então acesse dicascurtas.com.br/maxmilhas e utilize esse cupom em sua primeira compra. As informações para acesso a esse desconto estarão na descrição deste episódio. Por fim, alguém que tem o perfil arrojado vai ter uma carteira de investimentos com perfil mais apimentado, com produtos que tenham uma volatilidade muito maior, podendo ser considerada excessiva por algumas pessoas. Uma volatilidade média de uns 20 a 25% ao ano, se não mais. E, portanto, tenham sim uma carteira global tanto com produtos de renda fixa, em proporção muito menor do que o conservador e talvez até do moderado, quanto produtos bem mais arrojados. Quais ativos, por exemplo? Os produtos de renda fixa na linha do perfil conservador, Tesouro Selic, CDBs, LCIs, LCAs, etc. Pode ter produtos do perfil moderado, fundos multimercado ou multiestratégia, fundos de investimento imobiliário, fundos de índice, etc. E uma exposição bem maior dos recursos em fundos de ações e ações diretamente. Dependendo do tamanho global dos recursos, do conhecimento do investidor e do tempo disponível para acompanhar ou operar, pode até atuar com produtos derivativos, como índice futuro, dólar futuro, boi, milho, soja, mercado de opções em geral. E para aqueles que não se importam com proteções legais da CVM, podemos incluir criptomoedas como Bitcoin e Forex. A variedade de produtos de uma pessoa que tem perfil arrojado, portanto, pressupõe-se que tenha muito mais conhecimento do que o investidor médio brasileiro, é muito grande. É uma grande variedade de sabores e ardor de pimenta que pode experimentar. A proporção de produtos mais arrojados comparado a uma carteira moderada é bem maior, e geralmente esse tipo de carteira agressiva visa o crescimento mais agressivo, vertiginoso, mas tem que ter estômago. Dependendo de quanto de dinheiro que está em uma aplicação ou grupo de aplicações, você pode ver a sua carteira derreter ou ela pode ir do inferno ao céu. O mais importante é saber e ter consciência do nível de risco que está se envolvendo quando se expõe a determinados tipos de produtos. Por exemplo, no mercado de opções, dependendo da estratégia adotada, pode-se perder tudo que foi alocado, mas pode, em um dia, ganhar 400% ou mais em uma única aplicação. Já vi gente ficando milionária em 10 minutos, quanto já vi gente queimando R$100 mil em um dia. Antes de falar da proporção, quero frisar mais uma vez o que falo sobre investimentos mais arrojados. Quer investir em produtos que podem trazer mais retorno? Estuda um pouco mais. Quando tiver entendimento de como funciona na teoria, usa pouco capital na prática. Entendeu como funciona na prática? Experimenta de novo com pouco capital. Começou a se habituar com as inúmeras possibilidades que se apresentam? Agora sim você pode estar apto a investir e a usar as estratégias aprendidas com mais liberdade. Reitero, experimenta as coisas novas com pouco capital, senão você pode se machucar feio no mercado de capitais. Quanto mais arrojados são seus investimentos, mais conhecimento teórico e principalmente conhecimento prático você deve ter. Senão você fica na mão da opinião alheia e seu patrimônio pode sofrer por conta dessa omissão da sua parte. Conforme já disse e repito, esses percentuais são apenas uma ideia, uma referência. Se você entender que está mais ou está menos arrojado ou conservador, mude. É só uma ideia para você começar a trabalhar dentro daquilo que você entende como seu perfil de investimento. Carteira conservadora. Pelo menos 80% em ativos de renda fixa, de 10 a 15% em ativos moderados e de 5 a 10% em ativos arrojados. Carteira moderada, de 60 a 70% em ativos de renda fixa, 20 a 25% em ativos moderados e de 10 a 15% de ativos arrojados. Carteira arrojada, de 50 a 60% em ativos de renda fixa, 25 a 30% em ativos moderados e de 15% a 25% de ativos arrojados. Essa proporção é a ideal? Não sei. Como disse, você pode alterá-la. Só esteja ciente dos riscos. Se quiser ser ultra conservador, você quem sabe. Se quiser ser ultra arrojado, você quem sabe. A responsabilidade pelos resultados é sua. Inclusive, o nível de risco vai depender de quais ativos estão em cada parte da carteira. Por exemplo,
Dentro da própria renda fixa, dependendo dos ativos escolhidos, a carteira pode apresentar mais volatilidade. Ativos vinculados à inflação são considerados mais arrojados do que aqueles vinculados ao CDI, e estamos falando de renda fixa. Para determinar o nível de risco certinho que você quer assumir, é necessário montar uma carteira, e aí é um trabalho muito específico e detalhado para um especialista em investimentos, porque envolve muitos cálculos e interpretações estatísticas, além de possivelmente muitas variáveis. Se precisar de ajuda profissional nesse sentido, pode entrar em contato comigo que conversamos. Eu vou deixar uma imagem de portfólio em formato de pizza no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, para você ter uma noção mais visual de como podem ser os diferentes tipos de carteira. Portanto, de forma resumida, forme sua reserva em ativos de renda fixa. Se precisar de tempo para formá-la, enquanto isso, procure aumentar sua renda e estudar outros investimentos, principalmente os mais arrojados. Formada a reserva, invista em produtos alinhados ao seu perfil e de acordo com aquilo que entenda ser uma carteira adequada ao seu perfil de investidor. Espero que tenha gostado do episódio de hoje. Construir sua reserva, respeitar o seu perfil de investimentos e, de acordo com ele, ajustar seu horizonte de investimento para poder alcançar aqueles resultados que você espera é fundamental. Cada caminho tem seus prós e contras, e você só poderá determinar se vale a pena assumi-los se estudar e entender como os produtos e as diferentes estratégias funcionam. Se você gostou, curta, comente e compartilhe nossas publicações do Dicas Curtas nas redes sociais. E caso fique com alguma dúvida, me procura lá no grupo do Investidor Inteligente no Facebook, pois estarei à disposição para esclarecer todas elas. Assine e acompanhe esse podcast através do seu dispositivo Apple ou Android, sendo que você também pode encontrar o Investidor Inteligente no Spotify e no Deezer. Agora um anúncio muito importante. Sabia que a partir de agora você também pode ajudar o Dicas Curtas a crescer ainda mais fazendo parte do grupo de apoiadores? Com incentivos a partir de R$1 por mês, você ajudará o Dicas Curtas a alcançar mais pessoas, incluir novos experts e, claro, ter acesso ao grupo de apoiadores no Facebook para receber conteúdos especiais e ter acesso a lives exclusivas para poder tirar suas dúvidas ao vivo com o expert de sua preferência. Para ser um apoiador, basta acessar o site apoia.se/Dicas Curtas. O link vai estar disponível na descrição do episódio. Ficamos por aqui e até a próxima semana com mais uma dica do Investidor Inteligente. Dicas curtas, dicas rápidas e fáceis de consumir.